Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos começando aqui o nosso Papo CAD. Hoje, dia 27 de março de 2013, é o nosso primeiro Papo CAD oficial do ano de 2013. Sejam todos muito bem-vindos, né? Desde o ano passado que a gente não tinha aqui o Papo CAD, mas estamos de volta aí toda quarta-feira, a partir das 21 horas, até que surja algum imprevisto aí a gente mude de horário. Tá legal? Bom, no Papo CAD de hoje, ele vai ser curto. Nós vamos falar sobre configuração de escalas aqui no AutoCAD. É uma dúvida que eu recebo assim, praticamente quase todos os dias eu recebo um e-mail de alguém perguntando sobre escalas. Tá, então eu gostaria de dedicar essa aula, falar nessa aula, nesse Papo CAD de hoje, sobre a configuração de escalas aqui no AutoCAD. E depois, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre altura de texto e coisas desse tipo, se não der tempo hoje, a gente pode tirar essas dúvidas também na semana que vem. Lembrando que esse vídeo do nosso Papo CAD estará disponível lá no YouTube para você. E se você quiser não, seria até interessante para colaborar com o nosso trabalho, se inscrever lá no YouTube. Então, já começando aqui, deixa eu apresentar alguns sites que eu gostaria que vocês visitassem. Bom, o primeiro deles é esse aqui, ó. Deixa eu abrir a tela aqui para a gente visualizar legal. Então, o primeiro é o nosso Facebook. Tá? Pode procurar lá no Facebook, Plataforma CAD, é uma fanpage. Hoje, né, dia 27/3, estamos aqui com 2.138 tá? Curtidas aqui na nossa fanpage. E você também pode colaborar aí com o nosso trabalho, curtindo a nossa página, para receber as novidades também. Então, geralmente, quando a gente tem Papo CAD, algum material novo, eu estou divulgando lá no Facebook e você pode curtir então. Tá legal? É Plataforma CAD, facebook.com/Plataforma CAD. Um outro site que eu gostaria que vocês visitassem é o meu canal no YouTube. Tá? Então, para você procurar o canal no YouTube, você vai nesse link aqui, ó, youtube.com/Kleber Reis. Tá? www.youtube.com/Kleber Reis. E você pode se inscrever também no nosso canal. Todos os vídeos eu posto lá no YouTube. E você, inscrito lá no nosso canal, você recebe aí um e-mail de acordo com as condições que você marca lá, ou diariamente, ou semanalmente, mensalmente, não sei. Mas você vai ficar por dentro dos vídeos que a gente posta lá no YouTube. E o outro site também seria o plataformacad.com. Tá, o endereço é esse aí, ó, loja.plataformacad.com ou simplesmente www.plataformacad.com ou www.plataformacad.com.br. Esse é o nosso site. Aqui você será redirecionado para a nossa loja virtual, onde tem os meus materiais aqui em vídeo e de outras pessoas também. Tá, então, algum amigo seu, sei que vocês, muitos de vocês já sabem trabalhar com AutoCAD aí, mas às vezes amigos de vocês querem aprender AutoCAD, você pode recomendar nossa página para eles, adquirindo nosso material aí, para a gente continuar com esse trabalho. Vamos voltar aqui para o AutoCAD então? Vamos lá então. Hoje está aqui então Papo CAD, nós vamos falar sobre configuração de escalas, tá? Aqui estão os meus sites, plataformacad.com.br e o facebook.com/plataformacad. Lembrando que eu não consigo acompanhar o chat em tempo real. Então, às vezes, se você postar alguma dúvida aí, se eu não ver, depois da aula, ou você me manda por e-mail, tá? Ou aqui mesmo no chat, depois da aula eu dou uma olhadinha aqui e vejo se consigo te responder essa dúvida. Então, só relembrando novamente, toda quarta-feira, a partir das 9 horas da noite, até segunda ordem, tá? Nós estaremos aqui com um Papo CAD, sempre com um assunto novo para você. Bom, escalas no AutoCAD. Trabalhar com escalas pode parecer uma coisa complicada, mas não é. Tá? É uma coisa bem simples trabalhar com escala aqui no AutoCAD. Eu fiz aqui um arquivo. Eu fiz 3 desenhos aqui, olha só. Eu tenho aqui um retângulo. Esse retângulo, ele mede 10 por 7. Então, se você quiser também acompanhar e tentar aí no seu computador, se você tem dúvida de escalas, tenta fazer isso aí, ó. Você vai fazer um retângulo de 10 por 7. Esse é o tamanho do retângulo. Uma dúvida
que muita gente pergunta. Eu fiz o meu desenho, fiz uma linha, mas o desenho não aparece. Eu tenho que dar muito zoom para ver a linha. Tá? Você tem que lembrar que a tela do AutoCAD ela é infinita. Você pode colocar o universo dentro do AutoCAD. Então, às vezes, na hora de fazer a linha, o zoom está muito distante. Você não consegue enxergar a linha, que é o caso desse retângulo. Geralmente, quem desenha em metros pode ter esse problema. Como resolver isso? Rolando a bolinha do mouse ou clicando 2 vezes na bolinha do mouse, você consegue dar um zoom aí legal para você visualizar o seu desenho. Então, se você quiser, aí, faça esse retângulo de 10 por 7. Ele está em metros. Por que em metros? O AutoCAD trabalha com unidades, tá? E não com unidade de medida. Então, por exemplo, ao fazer essa linha aqui de baixo, ela tem 10 unidades. Para mim, uma unidade do AutoCAD para esse retângulo vale 1 metro. Por isso, esse retângulo está em metros. Tá? 10 a base, 7 a altura. Tem um outro retângulo aqui do lado que está em centímetro. Observa a diferença, o tamanho entre um e outro. Aqui, ó. Esse aqui, pequenininho, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse pequenininho aqui está em metros. Olha o tamanho do outro retângulo. Está em centímetros, mas é o mesmo desenho. Esse aqui ele tem 1000 por 700. Tá, o tamanho dele. A base 1000, a altura 700. Ele está em centímetros. São 1000 centímetros por 700 centímetros. E eu tenho um outro retângulo também, que seria do mesmo tamanho, só que em milímetro. Então, a base desse aqui tem 10.000 e a altura 7.000. Se você quiser fazer os 3 retângulos aí no AutoCAD, nós vamos colocar os 3 retângulos na escala 1:50 numa folha A4. Então, se você tiver uma impressora aí do lado, tá, a gente pode tirar a prova. Aí. Você pode imprimir, depois medir com a régua para ver se ele saiu na escala. Tá legal? Então, 3 desenhos aqui. Ó. Esse está em metros, ele mede 10 por 7. Esse está em centímetro, ele mede 1000 por 700. E esse está em milímetro, ele mede 10.000 por 7.000. Primeira coisa que nós vamos configurar aqui, escala. Tá? Essa é a grande dúvida. Como configurar a escala? Como eu estou usando o AutoCAD 2013, eu posso chamar a configuração de escala aqui, ó. Lá na barra de status, lá embaixo, no final dela do lado direito, tem essa lista de escalas aqui. Tá vendo? Aí, tenta procurar aí no seu AutoCAD. Está aqui, ó. Tá o número 1, 2.1 aí, que seria a escala 1 por 1. Aqui é onde nós configuramos a escala. Tem outras formas de chegar até esse campo de escalas, tá? Mas aqui é mais fácil aqui, então nós vamos configurar por aqui. Essas escalas, quando você abre o AutoCAD e não configura nada, elas estão configuradas para milímetro. Então, na hora de imprimir esse retângulo maior aqui, que tem 10.000 por 7.000, que está em milímetro, eu poderia usar essa escala tranquilamente, porque essa escala está para milímetro. Nós temos, antes de colocar a escala, configurar a escala para a unidade de medida que nós estamos trabalhando. Eu preciso clicar em alguma coisa no AutoCAD? Não. Eu preciso assinalar alguma coisa? Não. Quem define a unidade de medida é você que está desenhando. Ou se você recebeu um desenho, basta você medir uma parte conhecida lá do seu desenho. Por exemplo, se eu estou fazendo uma casa, tá? Se eu quero fazer uma casa popular, eu sempre uso esse exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos pegar esse retângulo aqui em metros. Ele mede 10 a base e 7 a altura. Eu posso ter uma casa, a parte externa toda da casa, essa parte de baixo, com 10 milímetros? Não. Tá? Poderia ser 10 centímetros a casa toda? Não. Mas pode ser 10 metros. Então, esse retângulo aqui, para uma casa, ou seja, para o objetivo que eu quero, ele está em metros. Esse outro retângulo que está em centímetro, a base mede 1000 e a altura 700. Eu posso ter uma casa, essa base aqui do retângulo, eu posso ter uma casa de 1000 metros, 1 quilômetro? Até posso, uma casa popular não, né? Mas se a casa é minha, eu faço do jeito que eu quero. Mas uma casa de 1 quilômetro aí, tá? Seria meio complicado.
Eu posso ter uma casa, essa base de 1000 centímetros? Posso. De 1000 milímetros? Não. Tá? Agora, aqui, por ser uma casa inteira, tá? Esse milímetro, a base mede 10.000 e a altura 7.000. Ele não pode ser 10.000 metros. Também não 10.000 centímetros, se eu estou trabalhando com a casa popular de 70 metros quadrados. Mas eu posso ter 10.000 milímetros. Então, quem define a unidade de medida é você que está desenhando. Não é o AutoCAD que define isso. Tem muita gente que entra no comando Units, aqui, ó, deixa eu chamar o comando Units aqui. Vem aqui na escala de inserção. Tá? Eu recebo muito e-mail disso também. Vem aqui na escala de inserção e coloca tipo metros. Fala, o meu desenho agora está em metros. Não. Quando você coloca a escala de inserção em metros, você está informando para o AutoCAD que o seu desenho está em metros ou vai ser desenhado em metros. Ele não muda a escala ou a unidade de medida do seu desenho. É você que está informando para o AutoCAD o que já está pronto ou o que você vai fazer. Tá? Depois, numa outra aula, eu explico essa questão aqui da escala de inserção. Isso aqui serve para blocos. Quando você vai inserir blocos no seu desenho, eles vêm nessa unidade de medida aqui, tá? Independente da unidade que ele foi criado. Isso a gente vê numa outra ocasião. Então, as escalas, para a gente configurar as escalas, é aqui embaixo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos configurar 3 escalas aqui. A escala 1:50 para milímetro, 1:50 para centímetro e 1:50 para metros, para a gente poder plotar, mandar para a impressora esse desenho desses retângulos aqui. Como configurar então? Clica aqui, vem aqui em Custom, então clica em Custom. Ao clicar em Custom, vai abrir essa janela aqui, ó, da edição da escala do desenho. Eu não vou usar nenhuma dessas escalas, vou deixar como está e vou criar uma nova. Então, eu venho aqui em Adicionar, olha só, Adicionar. Aqui em cima eu vou colocar o nome da escala, então vou colocar 1:50M, só para saber que essa escala está para metros. O M seria a escala 1:50 para metros. É para aquele primeiro retângulo que eu fiz, o menorzinho. Bom, então 1:50 metros, esse é apenas um nome que aparece na lista de escalas, não vai sair na impressão, nada. Poderia ser qualquer outro nome. Aqui no Paper Units e no Draw Units, nós vamos colocar os seguintes valores. Então, olha só, deixa eu diminuir aqui um pouco, para você visualizar bem aí. Esse número 1 da escala 1:50 aqui é uma unidade do seu desenho. Tá? Uma unidade do seu desenho. Como estamos configurando a escala para metro, então esse número 1 seria 1 metro. Se o seu desenho estiver em metro, esse número 1 é 1 metro. Se o seu desenho estiver em centímetro, esse número 1 é 1 centímetro. Se o seu desenho estiver em milímetro, esse número 1 é 1 milímetro. Entenderam? Então, o número 1 aqui é uma unidade do seu desenho. Então, eu posso fazer o mesmo desenho que você, eu em centímetro e você em metro, não tem problema. Tá? É uma unidade do seu desenho. Aqui no Paper Units, aqui embaixo, nós vamos converter uma unidade desse desenho para milímetro. Então, como aqui eu coloquei a escala em metros, então 1 metro são quantos milímetros? São 1000 milímetros. Então, eu venho aqui no Paper Units e coloco 1000. E o Draw Units? O que vai no Draw Units? É a escala, 50. Seria esse segundo número aqui. Tá? Se fosse escala 1:100, no Draw Units seria 100. Se fosse escala 1:200, seria 200. Depois eu vou colocar a escala 1:75 aqui, que foi uma dúvida que eu recebi esses dias. Tá? Então, aqui vai ser escala 50, que é o que está escrito aqui em cima. Dou OK. Pronto, a escala 1:50 para metro já está configurada. Ela está aqui, ó. Vamos criar a escala 1:75 de metros? Adicionar. Vou colocar aqui, ó, 1:75M. Tá? O Paper Units, como é para metro, 1 metro são 1000 milímetros. Então, eu venho aqui, 1000. A escala vai ser 75. E dou OK. Pronto, a escala 1:75 já está configurada.
E se eu quiser essa escala 1 para 100? Venho aqui em adicionar. Então, venho aqui 1, 2 pontos, 100. Vou colocar o M para significar metros. Paper Units vai ser 1000. Draw Units, 100. E dou OK. Pronto, a escala 1 para 100 para metro já está configurada. Agora nós vamos configurar a escala para centímetro. 1 para 50 de centímetro. Adicionar 1, 2 pontos, 50, que seria a representação, o nome dela na lista de escalas, e vou colocar o centímetro aqui na frente. Tá? Então, 1 para 50 de centímetro. Paper Units, como eu disse anteriormente, esse número 1 é uma unidade do desenho. Se eu coloquei centímetro aqui na frente, estou supondo que o desenho está em centímetro. Então, 1 centímetro são quantos milímetros? 10. Então, eu coloco 10 e aqui no Draw Units, 50. Entenderam? Quando era para metro, aqui era 1000. Agora que é para centímetro, é 10. Então, 10, 50, OK. A escala para centímetro já está configurada aqui. Vamos agora na escala 1 para 75 para centímetro. Adicionar 1, 2 pontos, 75 centímetros, só para saber que é centímetro. Paper Units, 10, porque 1 centímetro são 10 milímetros. E aqui a escala do desenho, 75. OK? Pronto, a escala 1 para 75 já está configurada. Vamos criar a escala 1 para 100 agora. Adicionar 1, 2 pontos, 100 para centímetro. No Paper Units vai ser 10. No Draw Units vai ser 100. Então, a escala 1 para 100 para centímetro já está configurada. Essas outras escalas aqui, como eu não mexi em nada, elas já estão configuradas para milímetro. Esse é o padrão do AutoCAD. Mas vamos criar a escala aqui para você entender. Não vamos mexer nessa aqui. Venho aqui em adicionar. Vou colocar a escala 1 para 50 milímetros. Então, 1 para 50 mm ali, para indicar milímetros. 1 milímetro são quantos milímetros? 1. Então, não muda. E aqui eu coloco a escala. Porque eu tenho que converter uma unidade do meu desenho em milímetro. Como eu estou fazendo em milímetro, então 1 milímetro é igual a 1 milímetro. Não muda. E aqui a escala. 1 para 50 milímetros já está configurada. Vamos adicionar 1 para 75. 1, 2 pontos, 75 milímetros. Então, aqui vai ser 1 e aqui 75. OK? Depois eu tenho aqui a escala 1 para 100. Adicionar 1, 2 pontos, 100 milímetros. Então, Paper Units 1, Draw Units 100. Pronto, dou OK. A escala 1 para 100 milímetros está configurada. Eu quero a escala 1 para 25 em centímetro. Configuramos também. Adicionar 1, 2 pontos, 25 cm, que seria a escala para centímetro. Como é centímetro, 1 centímetro são 10 milímetros. E o Draw Units, 25. Pronto, a escala já está configurada. Viram como é fácil configurar a escala no AutoCAD? Pronto, já está configurada. Agora nós vamos fazer o seguinte. Uma vez configurada a escala, nós vamos colocar esse desenho aqui. Aqui, ó. Nós vamos colocar esses desenhos na escala correta. Nós podemos imprimir isso aqui pelo Paper Space aqui, né? Aqui pelo Paper Space não. Pode ser aqui pelo Model mesmo ou pelo Layout, né? Lá no Paper Space. Pelo Layout basta chamar a impressora. Então, olha só, vamos chamar aqui pelo Model. Eu quero mandar isso aqui para o papel, para uma folha A4. Como mandar isso aqui para a folha A4? Esse desenho em metros, tá? Ele tem 10 por 7. Então, Ctrl P para chamar a impressora. Está aqui a configuração de impressora. Bom, aqui, se você quiser estar fazendo aí, quer mandar para a sua impressora, você pode escolher a sua impressora aqui, ó. Tá? O nome dela vai aparecer aqui. Se você quiser transformar em PDF, como eu vou fazer, tá? Até para vocês visualizarem aqui, eu vou escolher a impressora aqui DWG to PDF.pc3. Está aqui, ó. Tá? Vai ser essa impressora, DWG to PDF.pc3. Bom, depois eu tenho aqui o Paper Size, que seria o tamanho do papel.
para facilitar, para depois você imprimir ou na sua casa ou no seu trabalho, nós vamos colocar isso aqui na folha A4. Então, se eu colocar aquele retângulo na escala 1:50, ele vai ficar bem justo ali numa folha A4. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou escolher a folha ISO Full Bleed A4. Essa folha aqui, ó. Por que eu escolho essa folha? Porque a área imprimível dela, tá? a de impressão, é maior. As margens da folha, da área imprimível dela, fica rente à borda da folha. Mas poderia escolher outra folha, sem problema. Tá? Mas eu gosto dessa aqui. Bom, então já escolhemos a impressora, escolhemos o papel. No caso, se você selecionou aqui em cima a sua impressora, provavelmente esse nome de papel não tem aí. Tá? Agora eu venho aqui ó, no What to Plot, o que vai ser plotado? Venho aqui na opção de Window e vou fazer uma janela em volta desse retângulo aqui, que é o que eu vou mandar para a folha. Deixa eu desligar aqui o F3, que é o Snap, para ele não puxar ali para o endpoint. Você vai pegar o mais rente possível do desenho aqui. Ó. Pronto, já selecionei e ele aqui se errou, por exemplo, se você selecionou e errou alguma coisa, vem aqui, clica novamente nesse Window aqui e faz a seleção novamente, aquela janela em volta do desenho. Bom, o que mais nós temos aqui? O Center the Plot para centralizar na folha. Centralizar o desenho na folha. Você pode olhar por esse preview aqui. Tá vendo como ele vai ficar na folha? Ó. O que mais nós temos aqui? Ó? Plot Scale. Tá vendo? Plot Scale. O Fit to Paper, ele ignora a escala e ajusta o desenho ao tamanho da folha. Então, esse não é o que a gente quer. A gente quer colocar o desenho na escala 1:50. Então, eu vou desmarcar o Fit to Paper e chamar a escala 1:50 aqui para... esse desenho está em metros, né? Então, 1:50 para metros. Está aqui, ó. 1:50 para metros. Se você não configurou a escala antes, você pode colocar esses valores aqui, ó, também, sem precisar configurar a escala. Tá? Então, 1000 seria 1 metro convertido em milímetro e 50. Só que se você observar aqui no meu desenho especificamente, a folha ela está deitada. Tá? E nesse caso aqui, de acordo com o nosso desenho, seria melhor, aqui do lado direito, ó, se o seu não aparecer, tá vendo essa setinha aqui? Ó? Clica nela, tá? Aí vai abrir mais um espaço, e você vai deixar a folha assim, ó, deitada para ocupar melhor o espaço da folha, como aqui. Ó. Tá? E agora eu posso mandar imprimir isso aqui. Vou clicar em OK. Olha só, ele vai aparecer uma mensagem aí sobre a escala, vai pedir um nome do arquivo. Eu vou deixar esse nome aqui mesmo. Só que eu vou colocar aqui um metro na frente, para saber que ele está em metro. Deixa eu salvar aqui no desktop, então. Save. Só um minutinho que ele vai abrir a folha aqui. Já abriu a folha. Deixa eu te mostrar aqui. Então, olha só, eu tenho aqui uma folha de tamanho A4, com aquele mesmo desenho em metros, tá? Na escala 1:50. Vamos fazer a mesma coisa com o desenho em centímetro agora. Deixa eu fechar esse arquivo aqui. Deixa eu trazer o outro aqui, esse aqui, centímetro. Então, vamos trabalhar com esse aqui agora. Aqui. Então, vamos lá. Ctrl P, novamente. Aqui está a janela de configuração. Venho aqui a impressora DWG de PDF.pc3. Tá? Se quiser imprimir em PDF, tá aí, ó, DWG de PDF.pc3. Aqui embaixo, eu gosto do ISO Full Bleed A4. Cadê? ISO Full Bleed. Tem um monte de folha aqui. Aqui A4. Tá aqui, ó. ISO Full Bleed A4. Tá? Bleed ou Bleed, não sei, tá? Meu inglês não é lá dos melhores, não. Aqui vem na opção Window. Deixa eu abrir um pouco mais a janela, que nós vamos selecionar o retângulo ali. Então, venho aqui em Window. E agora eu vou fazer um retângulo
que seria a seleção uma janela em volta desse retângulo aqui, ó. Vou clicar em 2 pontos na diagonal, o mais rente possível do desenho. Tá? Tá aqui, pronto, já selecionei. Agora, Center the Plot, para centralizar na folha. Aqui vou desmarcar o Fit to Paper e colocar a escala 1:50 para centímetro. Cadê? Aqui, 1:50 centímetro. Observa os valores que apareceram aqui, ó, 10,50. São as mesmas configurações que fizemos anteriormente. Tá? Então, 10:50 centímetros. Outra coisa que eu vou mexer aqui seria na orientação do papel. É melhor que a parte maior da folha fique como base, tá? Nesse caso aqui, ó. É só você escolher uma das duas opções aqui para não perder folha. Seria isso. Tá? Pode olhar pelo display aqui, né? Pelo preview, como ficaria o desenho dentro da folha. Pronto, já está tudo configurado. Vou selecionar não, dar OK agora. Nós vamos salvar, deixa eu colocar aqui centímetro na frente, só para saber que esse arquivo está em centímetro. Vou salvar aqui no meu desktop. Aqui está, novamente, o novo arquivo agora em centímetro. Observa o espaço que ele ocupa na folha A4. A mesma coisa, o mesmo tamanho do outro, do anterior. Tá? Embora o outro está em metros e esse em centímetros, mas na escala 1:50, eles estão do mesmo tamanho dentro da folha. Porque na hora da configuração da escala, foi configurado corretamente. Agora vamos fazer a mesma coisa para metro. Então, olha só. Metro não, milímetro, desculpa. O metro já foi o primeiro. Aqui, ó, milímetro. Então, Ctrl P. Tem como salvar essas configurações, tá, da impressora aqui. Mas estou repetindo toda hora para vocês treinarem também. Tá, eu posso vir aqui, adicionar aqui, depois só mudo a escala, tá, aqui em cima. Mas vamos fazer novamente aqui. Então, DWG, to PDF.pc3. Aqui, a folha vai ser ISO Full Bleed A4. É a que eu gosto de trabalhar. Cadê? ISO Full Bleed A4, está aqui. Geralmente tem duas folhas, tá? Um paisagem e outro retrato. Sem problema. Venho aqui agora ao Window, tá? Para selecionar o Window aqui, então vamos lá. Venho aqui o Window. Vou fazer um retângulo em volta desse desenho. Ele não está aparecendo inteiro aí para você, mas você já sabe fazer isso. Pronto. Center the Plot. Está aqui, ó, para centralizar na folha. Aqui eu vou desmarcar o Fit to Paper e colocar na escala 1:50 de milímetro. Então está aqui a escala 1:50 de milímetro. Tá? Observa a configuração aqui embaixo, ó, 1:50. Tá? Como eu já disse antes, se você ainda não configurou a escala, não tem problema. Você pode colocar esses valores aqui também. Vai dar do mesmo jeito, tá? Vai sair do mesmo jeito. Bom, a folha aqui, a orientação do papel, deixa eu mudar aqui do Landscape para ficar melhor. E agora eu vou imprimir isso aqui. Deixa eu abrir aqui, OK. Deixa eu continuar aqui. Então, deixa eu colocar aqui o arquivo. Esse vai ser milímetro, né? Milímetro. E vou colocar Save. Pronto, aqui está o arquivo para milímetro. Então, o que eu quero que você observe aqui, deixa eu aumentar o zoom desse papel aqui. Aqui, ó, o que eu quero que você observe aqui, numa folha A4, olha o tamanho do texto para milímetro. Deixa eu só tentar achar os outros arquivos aqui. Deixa eu ver onde eles foram parar no meu computador. Tem tanto arquivo no meu computador aqui que a gente se perde neles. Só um minutinho. Então vamos lá, área de trabalho. Esse aí é de milímetro. Ó, vou abrir o de centímetro e o metro também. Então, ó, esse é milímetro. Observa esse aqui em centímetro, o espaço que ele ocupa numa folha A4. É o mesmo do anterior. E para metro, também. Aqui, ó. Esse é o espaço que ele ocupa numa folha A4. Tá? Porque as três impressões que nós fizemos aqui é em tamanho A4.
Então é dessa forma que nós trabalhamos com escala. É bem simples e a aula de hoje é somente isso, a configuração de escalas. Se vocês quiserem aprofundar o assunto sobre escalas ou alguma dúvida específica, na próxima aula, na próxima quarta-feira, a gente pode trabalhar isso também. Basta você me mandar um e-mail aí, tá? Para kleber_reis@hotmail.com, ou se não, vai lá no nosso Facebook, tá? E posta a sua dúvida ou o seu pedido lá. Antes, eu gostaria de mostrar uma coisinha aqui para vocês sobre configuração de escala. É o seguinte, lá no Facebook, deixa eu só ver se está mostrando aqui. Tá mostrando aqui. Lá no Facebook, aqui ó, você tem esse aplicativo aqui chamado Free Downloads, tá? Que é o plataformacad.com, a página lá no Facebook. Aqui no Free Downloads, deixa eu abrir aqui, você tem esse arquivo aqui para downloads. Ó, ele chama configuração de escalas e altura de texto no AutoCAD. Tá aqui, ó. Basta você clicar em download, vai baixar um arquivo. E esse arquivo, ele faz a configuração, quer dizer, você digita os valores e vai saber como configurar a escala. Deixa eu achar ele aqui no meu computador, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Ele é um arquivo em Excel, gratuito para vocês. Tá? Só que para baixar ele tem que curtir a página, porque eu só achei esse aplicativo aqui. Aqui, ó, configuração de escalas. Aqui está. Ó, configuração de escalas e altura de texto. Tá aqui. Então, por exemplo, você quer saber como configurar as escalas, que valores colocar aí no AutoCAD. Então, você pode fazer o seguinte, você abre o arquivo aqui, ao abrir o arquivo, você vai colocar a unidade que você está trabalhando, que você definiu para você, se é metros, centímetros ou milímetros. Tá? Então, por exemplo, quero trabalhar em centímetro. Venho aqui e clico em centímetro. Pronto, coloquei centímetro aqui. Não foi ainda, agora foi. Aqui, nesses valores em vermelho, você vai colocar a sua escala. Por exemplo, 1:75. E aqui do lado, vai aparecer a configuração que você tem que fazer lá no AutoCAD. Aqui, ó. Unidade de papel, aqui está em português, que seria o Paper Units 10. E a unidade do desenho, que seria o Draw Units 75. Ah, mas eu estou trabalhando em metros. Não tem problema. Marca metros aqui. Pronto. Na escala 1:75, está aqui, ó, 1075, que é o que eu expliquei na aula de hoje. E tem outras configurações aqui nesse arquivo também. Tá? Então, por exemplo, aqui, com relação à altura de texto. Por exemplo, eu estou trabalhando na escala 1:75, eu quero o meu desenho na escala 1:75 na impressão, só que o texto tem que ser de 3 milímetros no papel, na impressão. Qual deve ser a altura de texto no Model? Porque quando você insere um texto lá no Model, ele vai te pedir uma altura. Então é isso aqui. Você marca a unidade de medida aqui em cima, tá? Vem aqui, coloca a escala, por exemplo, 1:75, e nessa tabela aqui embaixo, deixa eu descer isso aqui, aqui ó, na tabela aqui embaixo, vai mostrar para você qual deve ser a altura de texto lá no Model, aqui no AutoCAD, para que ele saia com essa medida em milímetro lá no papel. E tem outras configurações, está explicando aqui outras coisas, por exemplo, deixa eu ver o que mais tem aqui. Como passar o meu desenho de uma escala para outra. Foi até uma dúvida que eu recebi hoje por e-mail aqui, ó. Como passar o meu desenho de uma escala para outra, usando o comando Scale. Como passar o meu desenho de uma unidade de medida para outra. Qual deve ser o tamanho do papel para a escala que eu quero. Qual deve ser a escala do desenho para caber num determinado tamanho de papel. Tá, então tem outras coisas interessantes aqui. Aqui tem o tamanho de cada folha, A0, A1, A2, A3, A4.
Tá, é bem interessante, está disponível para você então gratuitamente lá no Facebook. Não sei até quando vai estar lá, porque esse aplicativo eu consigo colocar apenas 2 downloads por vez. Tá? Como tem muitos arquivos aí, então a gente vai trocando esses arquivos, tá bom? Então só entrar lá no Facebook, plataformacad.com, vai lá nos downloads e vem aqui em configuração de escalas e altura de texto no AutoCAD, clique em download, tá? Depois de curtir a página você vai conseguir baixar esse arquivo aí para você, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui o meu vídeo então. É isso então, espero ter ajudado, espero que tenham gostado. Na próxima quarta-feira estarei de volta então às 21 horas com mais um tema para vocês. Vocês podem sugerir pelo meu e-mail, tá? Ou se não sugerirem nenhum, eu tenho os meus temas aqui, a gente pode trabalhar esses temas. Ajudem a divulgar minhas páginas, a divulgar também o nosso Facebook aí, para que outras pessoas possam participar também. Tá legal? Um abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau!